Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Depois dessa bela preparação que a Santa Igreja nos propõe e procuramos seguir, isto é, destes 3 dias de rogação, implorando, fazendo os nossos últimos pedidos para que hoje o Senhor fosse a mãos cheias, como se diz, né? A mãos cheias. Com as mãos cheias fosse ao encontro do Pai, com todos os nossos pedidos. E os mais importantes, porque é aquele tempo que nós estamos vivendo, sobretudo aquilo que se refere ao cisma. E depois, então, desta bela preparação, hoje, nesta tarde, depois de Noa, fazemos esta Santa Missa da Ascensão do Senhor. Os sentimentos se misturam. Há uma convulsão de sentimentos nos nossos corações. Alegria, sim, com certeza, porque afinal, esta é a meta. Esta é a meta de todo homem. E a Santa Igreja, nesta festa, vê justamente a nossa humanidade. Víamos no ofício de leituras hoje de manhã com Santo Agostinho. É a nossa humanidade que está lá sentada à destra do Pai. Que garantia, que esperança, que futuro é aquele que nos aguarda, que nos aguarda. E, contudo, apesar desse motivo imenso de alegria, não podemos deixar de sentir a falta. Impossível não sentir. Já direi porque alguém não sentiria. A falta física, visível de Jesus no meio de nós. Então, a gente fica realmente quase perdidos, quase como órfãos, Já explico o porquê do quase. Mas eu fico recordando, então, nesse dia, aquilo que os nossos velhos professores no seminário, velho sou eu, coitadinhos, né? Eram jovens, né? Nos ensinavam naquela época. 40 anos atrás. 30 e tantos. Então, o significado teológico da ascensão do Senhor. E me parece que algumas frases de ambas as leituras trazem como que escondido esse significado teológico. Ou seja, que assim como nós extinguimos aquela chama, assim também a presença de Jesus. Ele simplesmente ocultou-se da nossa presença. Segue aí conosco. E aqueles 40 dias que ele esteve com os apóstolos, depois de ser arrebatado, viram na leitura, como se falou, da morte de Jesus? Né? Ele não morreu, não foi crucificado, ele foi arrebatado. Ele foi tirado deste mundo para o seio do Pai. Foi arrebatado deste mundo para o Pai. Que belo, né? Que belo. Então, depois deste brutal arrebatamento, temos aí a presença de Jesus durante 40 dias ainda. Mas ele ia e vinha, mostrava-se presente e depois desaparecia. E os discípulos
milagros viviam e daqui a pouquinho encontravam o Senhor, seja na sala, seja na beira do mar, no caminho, em alguma atividade. Mas daqui a pouquinho o Senhor se lhes ocultava, já não ouviam mais. Mas, de certa forma, sentiam sempre com eles a sua presença. E é isso que eu queria repetir, queridos, com muita seriedade e com muita simplicidade hoje. Dizer, ai do mundo que não sente mais, agora eu digo de forma bem e correta, ai do mundo que não sente mais a presença continuada do seu Senhor no seu meio. Porque assim como Jesus estava presente naqueles 40 dias e acompanhou toda a história da igreja, isso ficou tão bem dito no Evangelho da missa de hoje. Quando dizia que o Senhor acompanhava, confirmando a sua presença com milagres e com a pregação dos apóstolos. Que belo, que belo, que belo. Não trabalhavam sozinhos, não estavam abandonados. E assim durante os 2 milênios de história da igreja, não foi uma história feita só por homens, nem mesmo só por homens eclesiásticos, papas, bispos, padres. Não, não. É uma história em que o Senhor esteve sempre presente. E é justamente esta presença que fez com que a história da igreja pudesse se dizer ornada de glória. E confirmava a sua igreja, o Senhor, nesse tempo, pelos milagres. E tantos milagres vivos que nós temos. Oh, meu Deus! Eu não sei enumerá-los. Não sei enumerá-los. Tantos e todo dia presentes. Eu queria lembrar alguns, por exemplo, que eu acho maravilhosos e feitos para a nossa época. Querem ver? Sem falar naqueles eucarísticos, eu cito, por exemplo, o Santo Sudário. Que milagre mais belo e pungente para o nosso tempo. Porque por mais que tenha atravessado os 2000 anos de história, realmente os segredos do Santo Sudário só foram descobertos debaixo dos instrumentos modernos da nossa ciência. Só agora se desvela aquilo tudo. E ainda assim, este milagre feito para o nosso... Olha que lindo dizer isto. O Santo Sudário é um milagre feito para o nosso tempo. Feito lá, naquele amanhecer da ressurreição do Senhor. Mas para ser mostrado agora aos nossos olhos, que infelizmente perderam qualquer admiração pelo milagre. O que fizeram os inimigos da igreja, e mesmo os inimigos da igreja que estão dentro da própria Santa Igreja, sobre este milagre, bem, vão estudar. Isso é um milagre, é um dos belos milagres odiados, né? Dos belos milagres odiados, com os quais o Senhor confirma a sua igreja. Há tantos outros, queridos, há tantos outros milagres. O milagre do sol em Fátima, por exemplo, esse é um milagre verdadeiramente escatológico.
feito para nós entendermos que se abre o fim dos tempos. 70.000 pessoas, comunistas, maçônicos, homens duros, digo no sentido da fé, atestaram, viram, e tiveram que dobrar a cerviz dura para confessar o milagre ali acontecido. Grande, belíssimo milagre. E um outro milagre recém-visto, são muitos, queridos, não dá? Mas só para lembrar a descoberta da ciência agora que na hora que o gameta masculino fecunda o óvulo feminino, há uma explosão de luz. Aquele novel ser nasce, se forma num momento brilhante de luz, como se aquilo ficasse fosforescente. E esse é o milagre da criação da alma, da infusão da alma feita por Deus direta, naquele instante da fecundação do óvulo, da formação do novo ser, do novo homem. O pai e a mamãe dando o contributo da carne, mas Deus e só Deus é o nosso pai e cria naquele instante a nossa alma. Está ali, diante dos olhos da ciência, agora descoberto, recentemente aparece nas revistas de ciência estas descobertas. O Senhor confirmando com milagres, através de toda a história. Tem também a confirmação da pregação da igreja. Quanto o Senhor confirmou a pregação da igreja. Em primeiro lugar, convertendo os povos, as nações, trazendo a fé, a sagrada religião, tantos e tantos homens. Depois, acompanhando também a pregação pela força do argumento daqueles que se embateram desde o princípio, foi assim, contra as heresias. Deus sempre suscitou homens que responderam com uma bela e forte pregação a esses movimentos heréticos. Quanto nos fazem falta hoje? Quanto nos fazem falta hoje esses apologistas e esses pregadores? Quanto precisamos deles hoje? Quanto? O Senhor acompanha a pregação da Santa Igreja. Sobretudo, e este é o grande milagre de hoje, preservando, em poucos que sejam, contra este cisma maligníssimo, o maior de todos, e graça no mundo e na igreja, preservando no coração de alguns a santa fé, a verdadeira fé, a santa religião, a verdadeira religião católica e apostólica. A mim, me parece hoje, eu digo com imensa tristeza, que os homens não sentem mais a falta que o Senhor lhes faz. Subiu ao céu, desapareceu das nossas tanto faz, tanto fez. Os homens hoje querem viver livres. Dirão eles livres. Eu digo escravos desse mundo e de morte.
grande tristeza do mundo moderno. Não sentir, não querer mais a presença de Jesus. Não só mais não faz falta, como ela incomoda. A presença de Jesus sempre incomodou. Mas é tão forte a reação contra este incômodo que realmente calaram, expulsaram. E fizeram isso de forma tão perversa, queridos, que de fato tornaram ausente a presença do Senhor, distorcendo os milagres, distorcendo a palavra, desfazendo a presença da igreja, destruindo a igreja. É isso, é isso. Isso é o cisma. Isso é o cisma. O mundo e a igreja, sem a presença de Jesus, torna-se o quê? Olhem ao redor. O que é o mundo sem a presença de Jesus? Olhe ao redor. Olha o mundo sem milagres. Só com a ciência e com a técnica, com a economia e com a política, com a filosofia. Olhem para este mundo e vejam se pode agradar a alguém. Com certeza, a grande parte da humanidade não pode agradar. Agrada aquela meia dúzia de famílias que estão oprimindo e fazendo satânicas destas. Meia dúzia de famílias, parece que são 100 e poucas famílias, né? Que dominam o mundo. A política, a economia, a informação, tudo. A ciência. Dirigindo tudo isso para os seus escusos interesses. O escuso interesse da criação da nova ordem mundial. Olhem para o mundo que essa nova ordem mundial está criando e me digam se o mundo sem a presença de Jesus não é hediondo, não é terrível. Ao menos, como digo, para a maciça maioria da humanidade que está sofrendo e deve sofrer e deve ser dizimada na saúde, na guerra, na carestia, em todas as desgraças que esta gente pode abater sobre a humanidade. O ódio que campeia, todos os pecados que abundam. A quem pode agradar um mundo sem Deus? A quem pode agradar um mundo sem Deus? Queridos, um mundo sem Deus é um mundo perdido, é um mundo terrível. É este o mundo que querem. Eu dizia, não só o mundo, mas também dizia a igreja. E não é que começou agora, começaram agora a dispensar Jesus, também a presença de Jesus da Santa Igreja. Começaram a dispensar Jesus da Santa Igreja já antes do concílio, quando deixaram entrar aí esses modernistas que vieram para destruir, para prejudicar a igreja. Porta escancarada para não permitir mais a presença de Jesus na igreja é o Concílio do Vaticano II. E diga-se isto com todas as letras. E tudo aquilo que depois fizeram os papas que implementaram o concílio, inclusive João Paulo II e mesmo Bento XVI. Igreja sem Deus é uma igreja que fez da própria liturgia, da própria missa, dos próprios sacramentos, uma presença tão tênue de Deus e na missa do sacrifício
e da presença de Jesus, uma presença tão tênue que agora, bem, eu tive essas experiências, o abraço da paz tornou-se mais importante do que o altar. Que é isto? E agora essas missas temáticas e satânicas. Meu Deus! O que é isso que fizeram com a Sagrada Liturgia, com a Santa Missa? Algo insípido, sem o sacrifício, sem Deus. É por ali que escapa a presença de Jesus na hóstia santa. Por ali. E olha que em tantos dá para se duvidar desta presença. Em tantos dá para se duvidar desta presença. E quando, queridos, chega Bergoglio surge um novo evangelho. É uma contra-igreja que está instalada. Agora nós temos isso com o cisma, temos instalada, com a chegada de Bergoglio, temos instalada a contra-igreja. Aquela fantasia de igreja que está aí para destruir a igreja de Deus. A única igreja de Deus neste mundo. E quando Bergoglio levar à consumação isso, depositando consigo mesmo a igreja aos pés do anticristo, então será o descalabro. A adoração do próprio demônio, no lugar de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos livre. Deus nos livre. Então vejam, queridos, o que é isto? O que é isto? Um mundo e uma igreja que já não querem mais sentir a presença de Jesus, a presença de Deus. Significado profundo desta missa, queridos, é o fato que Jesus ascendendo senta-se à destra do Pai. O que significa isto? Oh, meu Deus! Jesus sentado no céu, no trono de Deus, significa que ele é o chefe, ele é o cabeça, ele é o grande comandante da igreja e do mundo. Ele é o grande comandante da igreja. Isso que significa Jesus ir para o céu. Ele é o nosso grande chefe. É ele. Jesus, nosso Senhor. E isso é o terrível da missa odierna, queridos. Nós constatarmos que já não é mais realidade isso. Os homens já não se querem mais se colocar sob o cetro de Jesus. Primeiro as nações. Primeiro as nações. Alguns querem datar aí a apostasia das nações. Em 1303, com aquela ação de Filipe o Belo em França, que afrontou Roma, França, a filha primogênita da igreja. Tinha esse título a França, filha primogênita da igreja. Eu particularmente coloco como o início da apostasia das nações. Bem, sobretudo, com certeza, a Revolução Francesa, 1789. Mas já antes, um pouco antes, 1776, a criação do Estado americano, que é o Estado
dirigido pelo povo, da democracia. Democracia que é uma heresia, porque não é mais dirigida por Deus, é dirigida pelo povo. Que povo? Representantes do povo? Que representantes? Olha o que nos acontece aqui no Brasil. E nós não conseguimos nos livrar dessa raça corrupta, maldita, que mata o povo. E assim, nos Estados Unidos, desde o início, esse desejo de domínio do mundo. A apostasia das nações. Com certeza. Querem tirar as nações, querendo tirar de cima, de si o jugo do Cristo e da sua igreja. E a igreja vem corroborar isso no Vaticano II, dizendo que não quer os privilégios. Mas que igreja mais fraca! Que não entende nada de salvação de Deus e do mundo! A apostasia das nações. Ela se vê sobretudo nas leis, os direitos humanos. Primeiro, o direito de Deus, por causa dos direitos humanos, esqueceram dos direitos de Deus. E com isto, transformaram o direito dos homens no direito de opressão, de escravização, de maldição. É o que estão fazendo, é o que fizeram. Por favor, direitos humanos. E nascia, na sequência disto, todo o arquétipo de direito que se criou, seja no continente, isto é, o sistema jurídico continental, baseado em leis escritas, seja naquele dos costumes, a lei não escrita, aquela que vem, sobretudo, chancelada pela Inglaterra e os Estados Unidos. Mas também, aí já nem estamos mais no mundo cristão, nem mais no mundo cristão. A Sharia. Queridos, a apostasia das nações. Mas pior do que esta, então, é a apostasia odierna da igreja. Isto, não querem mais, na própria igreja de Cristo, não querem mais o seu jugo. E daí, então, claro, na igreja não se pode dizer assim deselegantemente. Aí então Francisco, mas já antes dele, hein, apela para o Espírito. O Espírito do demônio, porque não é o Espírito de Jesus. Porque não segue mais a tradição de Jesus. E se contradiz com a palavra de Jesus, por mais que queiram distorcer a palavra de Jesus para harmonizá-la com seus intentos malignos. É o que faz Bergoglio e a sua corja, sua gangue, seus comparsas, sua quadrilha, sua seita. Queridos, é assim que tiram de sobre os ombros o jugo de Jesus. Com a desculpa do Espírito Santo, pobre do Espírito Santo. Imagina que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa contra o Filho e contra o Pai. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, que nos resta, queridos, se não nesta missa, realmente nos voltarmos com saudades de Jesus. Agora me parece que, sim, devemos de novo levantar as nossas cabeças. Agora é hora de levantar a cabeça e ficar esperando o retorno glorioso do Senhor. Não há outro jeito, não há outra salvação para os homens.
Precisamos de novo Jesus, física, visivelmente presente e reinando no meio de nós. É o que nós precisamos. Esta missa, na hora da ascensão do Senhor, um último pedido. Senhor, não demores. Volta logo, Jesus. Precisamos urgentemente de Ti. Senhor, nós nos estamos afundando. Aí gritamos nós como Pedro gritava. Queridos, esta é a hora de suplicarmos o retorno de Jesus. Esta é a hora de firmarmos esta certeza. Precisamos da presença física, visível de Jesus. Alguém dirá, a presença física temos na Eucaristia. A presença física eucarística de Jesus está minguando, com essas missas que estão se celebrando aí no mundo inteiro. Mas não se trata só da presença eucarística, mas realmente da presença visível. Jesus de novo no meio de nós, para sempre. Precisamos do novo céu e da nova terra. Precisamos que Ele recrie tudo isso para nós. Os homens certamente acham que eu estou errado, está tão grande e belo o mundo, tão aprazível o mundo. Esperem para ver. Logo virá o castigo. E vos unireis todos comigo a dizer: vem, Senhor Jesus, vem, porque este mundo está caótico e terrível. Logo havereis a de dizer isto comigo. Mas adiantai-vos, queridos, e nesta missa entregar a Jesus um último pedido. Senhor, não fique muito tempo longe de nós. Senhor, volta logo, visivelmente, porque precisamos urgentemente de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum, Patrem